Após aquele domingo na igreja, acho que foi em uma quinta ou algo assim, ele me viu chegando, acenou para mim, eu acenei de volta e ele gritou na igreja: "Eles não prenderam você ainda, prenderam?" E eu disse que ia calar a boca. Eu fiquei... Esse era o Helmut fazendo gracinhas. Havia uma certa aventura e um senso de justiça no que eles faziam que acho que evitava que pensassem ou dissessem: será que vamos nos meter em alguma encrenca séria e talvez levar algumas outras pessoas conosco? Enquanto isso, Helmut tinha panfletos de página inteira. Não eram mais folhetinhos, eram grandes panfletos, e ele usava a transmissão inglesa e o seu próprio conhecimento para fazer esses panfletos. Nós tivemos 29 títulos diferentes. E logo ele estava nos dando cada vez mais informações mescladas com as difamações e ofensas contra a pessoa de Hitler. Havia agora provas e razão por detrás, e ele dizia: é por isso que Hitler é um assassino, porque ele fez isso e porque essas pessoas estão mentindo para você, porque disseram uma coisa quando a verdade é esta outra. Mas Helmut não era tão ingênuo para acreditar que o partido nazista estivesse de joelhos. Não, Helmut queria fazer com que as pessoas pensassem. Meu panfleto favorito era um com um longo poema, uma peça muito engenhosa. Termina com uma citação de Schiller, de uma famosa peça, Guilherme Tell. Mas ele também faz uma citação muito breve de Hamlet, de Shakespeare. Ele despeja alguma erudição nos últimos panfletos, divertindo-se um pouco com eles. E mais um, Voz da Consciência, que era um panfleto religioso onde Helmut provava o que acontece de acordo com a Bíblia, que um homem como Hitler não pode vencer a guerra, é impossível. Há algumas evidências de que eles foram criados por adolescentes. São coisas muito bombásticas e cheias de entusiasmo, mas que impressionaram os alemães na época, impressionaram a Gestapo. Não são redações de um adolescente típico, poderiam ter sido escritas por um professor universitário de 30 anos, nos disseram. Isso é que eu achei tão interessante. As outras pessoas que resistiram eram mais velhas. Sabiam o que era a República de Weimar, ao passo que ele era só uma criança quando os nazistas chegaram ao poder. Uma vez eu estava quase chegando em casa. 2 policiais pararam e disseram: "Ei, venha cá." Eu fui. Um perguntou: "Por onde andou a estas horas?" E eu disse: "Visitei meu amigo." "Onde ele mora?" E eu não dei o endereço de Helmut. Dei o de outro amigo da rua e disse que ele morava lá. Eles disseram: "É melhor ir para casa. Esta noite eles podem vir. Está uma noite clara." Ele se referia aos ingleses. "Ataque aéreo." E eu disse: "Certo, já vou." E puxa, que alívio. Estava morrendo de medo, estava realmente morrendo de medo. Adquiri o hábito de jamais levar um panfleto para casa. Se eu não conseguia me livrar de todos, eu os queimava. Sempre tinha uma caixa de fósforos no bolso. Eu os queimava e nunca havia nada na nossa casa. De todos os panfletos que distribuímos, cerca de 8 ou 9 foram parar na polícia. Só isso. Mas a Gestapo sabia que havia o grupo que operava na área onde Helmut morava. Porém, não sabiam exatamente por onde começar. Apenas contavam com a sorte. E um dia a sorte veio. Uma vez meu amigo Helmut me disse: "O que acha de imprimirmos mais folhetos em francês? Há vários prisioneiros de guerra franceses e eles têm o direito de saber a verdade também." E eu disse: "Helmut, primeiro, você não fala francês e segundo, isso é muito perigoso. Não mexa com isso. Nem tente isso." E Helmut disse: "Temos um jovem que trabalha no nosso escritório chamado Werner Kranz. Ele fala francês fluentemente, vou pedir a ele." É possível que Helmut tivesse algum plano grandioso em mente para que os prisioneiros de guerra franceses fizessem o levante, mas acho mais provável que ele apenas tenha usado isso como uma desculpa para se aproximar de Kranz. Procurou o Werner Kranz e disse: "Werner, poderia me fazer um favor?" "Claro, o que posso fazer?" E ele disse: "Gostaria que algo fosse traduzido para o francês." "Ah, certo, me dê." E ele deu a Kranz um dos panfletos, e aquele jovem leu, e quanto mais lia, mais enfurecido ficava. Deu as costas e disse: "De jeito nenhum, você enlouqueceu, sabe o que é isso? Isto é... Não quero ter nada a ver com isso." Essa conversa foi observada. No canto da sala havia um cúpulo de vidro onde trabalhava um observador do partido, da equipe do escritório.
Ele tinha que observar o patriotismo entre os trabalhadores do escritório, porque ali era uma repartição do governo. E ele iniciou uma conversa. Disse, Verna, vem aqui. Eu quero conversar com você. Verna entrou e ele disse, o que Hübner queria? Verna disse, já cuidei disso, esqueça, está tudo bem. E ele disse, não, eu quero saber. Verna disse, não se preocupe com isso. E ele disse, ordeno que me diga. E ele podia fazê-lo. Ele era um grande homem no partido nazista. E disse, ordeno que me diga. Então Verna contou-lhe, tal coisa e tal coisa aconteceram e eu não quero ter nada a ver com isso. Heinrich Mons era o seu nome. Ele disse, eu estou interessado, isso é interessante. Nunca vi nada assim. Diga a ele que vai traduzir e deixe-me ler um também. E Verna disse, está bem. Verna Kranz e até Helmut disse, mudei de ideia, eu vou fazer. Eu não sei se Helmut teve um pressentimento. Ele disse, bem, vou trazer-o. Onde está aquele outro? Foi destruído. E Helmut fez aquele jovem esperar por cerca de 5, 6 dias. Então ele trouxe um. O jovem nem sequer leu. Levou o panfleto diretamente para o Sr. Mons. O Sr. Mons o leu e, enquanto lia, pegou o telefone e ligou para a Gestapo. A Gestapo chegou lá em 10 minutos. Eram 5 da tarde no dia 5 de fevereiro quando a Gestapo prendeu Hübner no trabalho. Levaram-no imediatamente para o apartamento de seus avós, onde ele vivia na época. Lá eles encontraram o rádio ilegal, diversos panfletos e a máquina de escrever, ainda com um panfleto inacabado. Ele foi então levado para o quartel-general da Gestapo em Hamburgo. Aqui começou o interrogatório. A Gestapo queria averiguar quem mais estava envolvido na conspiração. Em um domingo eu fui para a igreja e Helmut não estava lá. Pensei que talvez ele estivesse doente ou algo assim, então nosso presidente do ramo disse, irmãos e irmãs, por favor, permaneçam aqui após a reunião. Tenho um triste comunicado a fazer. Esperamos por ele e então ele veio e disse, recebi uma ligação da Gestapo e nosso jovem irmão e amigo Helmut Hübner foi preso. Não por detalhes, mas sei que é por motivos políticos. No mesmo instante, a minha mãe virou-se para mim e disse, o que houve? E eu disse, não sei. Esta foi a primeira vez que eu tive que mentir para minha mãe e isso me incomodou. Eu disse, mãe, eu não sei. E ela disse, ora, você ia lá 3 vezes por semana, tem que saber. Eu disse, realmente não sei. Ela olhou para mim, posso acreditar em você? Eu disse, sinceramente, mãe. E ela disse, bem, então provavelmente não é tão ruim, provavelmente ele irá para casa e está tudo bem. Eu pensei, meu santo, espero que Helmut tenha mantido sua promessa. Ao ler-se o registro do interrogatório, que graças à típica eficiência alemã foi preservado, tem-se arrepios quando se percebe o quanto da linguagem utilizada é eufemismo. Um dos gritos diz, Helmut Hübner foi conduzido para cá hoje e interrogado por nosso comissário Unterfagabon. Após assídua persuasão, admitiu ter distribuído os papéis. A expressão assídua persuasão só pode significar após termos acabado com ele, após lhe termos torturado, após lhe termos dado uma surra. Quando fui para casa, estava preparado. Geralmente a Gestapo vem às 4 ou 5 horas da manhã, porque sabem que todos estão em casa. Então, quando eu chegasse da igreja, aquele Mercedes preto estaria lá e me pegaria. Não havia nenhum Mercedes. Na manhã seguinte eu acordei e não havia nenhuma Gestapo. Está bem claro para mim que ele foi maltratado e surrado. Não é de se admirar que em certo momento Helmut tenha dito a ele que tinha convidado 2 amigos, Karl e Rudi. Em 10 de fevereiro eu fui trabalhar de novo. Houve uma batida na porta, bum, bum, bum. E eu disse para meu colega, Willy Forbuck era o nome dele. Eu atendo, ele disse certo. E ele entrou na sala, sentou-se e começou a comer. Eu abri a porta e lá estavam 2 homens com 1,95 m, 1,90 m, com aqueles longos e escuros casacos de couro. Um levantou a lapela do casaco de couro e exibiu o distintivo, Gestapo.
Ele disse, você é Karl-Heinz Schneeb? Sim, sou eu. E ele disse, sabe por que estamos aqui? Eu disse, sim, eu sei. Se eu tivesse dito quem, eu não, imagine, teria sido... Você tinha que ver aqueles homens. Tinham pés grandes assim, e mãos como uma tampa de privada, e eles sabiam como usá-la. Já tínhamos ouvido relatos suficientes de quão brutal era a Gestapo. E eu disse, sim, eu sei. Ele disse, venha conosco. Eu disse, posso trocar de roupa? Eu estava de avental. Ele disse, venha como está. Então eu gritei para o Willie, Willie, vou ter que sair por um minuto. Ele disse, certo, certo. Sair por um minuto? 7 anos.